passa a tua experiência, compartilha com eles como é que é essa coleta de provas, o caso que tu tenha trabalhado, que repercutiu, que te marcou. Eu fiquei muito tempo no homicídios. Na homicídios, você pega um caso do zero e você parte para a investigação. Então, normalmente, você pega lá um corpo que não tem absolutamente nada e você começa a investigar até chegar na autoria. Eu lembro de um caso interessante, a polícia militar estava preservando o local e tinham 2 corpos ali. E não tinha nem iluminação na rua. A gente estava fazendo iluminação com os faróis das viaturas. E esses 2 corpos, os 2 corpos estavam sem cabeça. O perito foi andando, tal. Daqui a pouco a gente escuta, tá, achei, gritou assim. E ele veio carregando as 2 cabeças, iluminado pelos faróis da viatura. Eu lembro também de um outro que nós conseguimos pegar a autoria delitiva porque a pessoa matou a vítima e foi pisando descalça no sangue e nós conseguimos uma impressão plantar. Foi encontrada uma menina de uns 13 anos de idade, ela foi encontrada morta dentro de uma caixa de papelão. Mataram a menina e puseram dentro dessa caixa, amarraram com um fitilho lá e largaram numa praça. No meio dessa investigação, nós ficamos com 2 pessoas suspeitas. Ficou provado por A mais B que efetivamente ele estaria trabalhando, ele não estava no local. Fomos indagar o outro, né? E o outro acabou confessando, dizendo, não, ele não estava mesmo, eu estava sozinho. Nossa. E por que você falou que ele estava? Porque eu fiquei com medo de assumir sozinho e joguei pra ele também. São essas coisas que você não vê num gabinete. Isso você vê sendo policial, você vê fazendo essa investigação. Bueno. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para esse povo que também escuta e assiste ao longo das madrugadas. Sejam bem-vindos para mais um episódio do Penal Play. Esse episódio que é transmitido no meu canal do YouTube, Professor Indal Ahmad, e também tem no Spotify. Se você ainda não está inscrito no meu canal do YouTube, por favor, te inscreva, criatura. Te inscreva, criatura, para você ser notificado, para ter o sininho, para quando sair um episódio novo, sair um conteúdo novo, você ser notificado. Também para o pessoal do Spotify, também simplesmente você pega e também aciona lá os mecanismos de notificação. Hoje o episódio tá demais. Hoje, gente, o episódio hoje, nós nada mais, nada menos que o doutor Mauro Argashoff. Acertei. Acertou. Ah, tá. Né? Com o nomezinho que eu tenho, cara, se eu não acertar o nome dos outros, né? O Mauro, ele é delegado de polícia e nosso colega, que eu tive o prazer de conhecê-lo aqui em São Paulo, nós estamos gravando do podcast do Estúdio de São Paulo. Eu não o conhecia isso pessoalmente, mas conhecia muito de nome. E depois que eu o conheci pessoalmente, aí a minha admiração aumentou e muito, porque além de um excelente profissional, de um excelente delegado, um excelente professor, é um ser humano, assim, do mais alto quilate, uma pessoa extremamente educada, sensível, né, comprometida com o CEISC, e, cara, um amigo, se tornou um querido amigo, né? E para nós, Mauro, eu quero que fique bem registrado, é uma honra tê-lo no CEISC, é uma honra estar aqui nesse episódio contigo, e, cara, é a tua casa, sinta-se como se você estivesse literalmente na tua casa. Eu quero que tu te apresente para essa galera, quem é o grande Mauro? Obrigado, Nidal. Fico feliz, contente mesmo de estar aqui. Já me sinto em casa no CEISC mesmo, né? Estou aqui direto, sempre com as aulas aqui. Então, é um prazer muito grande. E te conhecer também, que conhecia fora, né? Antes de te conhecer pessoalmente. E agora também foi um prazer também te conhecer pessoalmente já desde o ano passado, né? Que a gente já está nessa trajetória. Eu sou delegado aqui em São Paulo já há bastante tempo, estou indo para 27 anos esse ano já como delegado de polícia, né? E eu costumo dizer que eu sou concurseiro por natureza, né? Porque eu nunca tive... Eu tenho minha carteira de trabalho, mas ela é branquinha, não tem uma assinatura. Eu sempre prestei concurso, eu entrei na vida pública com 19 anos de idade, né? Comecei no Ministério Público, temos até uma
Parecido, né? Nossa, comecei no Ministério Público, fiquei 5 anos como oficial de promotoria, depois eu fiquei como escrevente, fui para o Tribunal de Justiça, fiquei mais 5 anos como escrevente. Eu já fui trabalhar como escrevente no Tribunal de Justiça, também como analista do Ministério Público, só faltou ser delegado. Oi, aí dá tempo. Não, mas não, agora não. Ainda já não dá mais. Já não dá mais. Então, aí o que aconteceu? Aí eu fiquei esses 10 anos e aí eu fui para delegado. Quer dizer, quando eu ingressei para delegado, eu já tinha 10 anos de funcionalismo público. Uhum. Então, quer dizer, eu completo agora 37 anos no total como funcionário público, 27 como delegado e 10 que eu já trouxe de fora, né? Academicamente, especialização em Direito Penal, sou mestre em Direito Penal pela USP, aqui em São Paulo, e outros cursos que tem, assim, mas os mais importantes, assim, são esses mesmo, né? E venho aí desenvolvendo minha carreira. Minha carreira, ela foi muito... A maior parte dos anos foi no homicídios, no departamento de homicídios. Fiquei muito tempo no DHPP. Deve ser algo são pesadíssimo. 11 anos, quase 12 anos de homicídios. Tem muita coisa, né? Você vê muita coisa, tem muita coisa para saber, muita história, tal. Muitos casos esclarecidos e muitos casos não esclarecidos, que também nos frustra. Nós vamos compartilhar com essa galera depois. Calma, já instigou a curiosidade esse povo. Né? Já começou a instigar a curiosidade. Delegado tem caso, viu? Delegado não tem jeito. Por TED, ninguém não vai ser por TED que vai ter falta de trabalho. Não. Cada dia é uma história, né? E hoje, Mauro, como é que tá dentro da polícia? Hoje eu trabalho diretamente ligado ao gabinete do secretário da Segurança. Eu faço os processos administrativos disciplinares. Então, que também é profissional, aquele policial que vai pro lado errado, né? Então, tem todo um processo administrativo e vai a palavra final do secretário da Segurança ou, se for delegado de polícia, do governador. Né? O pessoal que está estudando lei orgânica sabe que é assim que funciona e é assim na maioria dos estados que acaba funcionando. Né? Um estado muda uma coisinha aqui, outra lá, mas a maioria é assim. Então, eu estou trabalhando nessa parte agora, no gabinete direto do secretário, fazendo essa parte dos administrativos disciplinares. Cara, imagina também... a pressão, né? A situação de também tem que estar... E até a frustração, né? De você se deparar com colegas que, por um dado momento, trilharam um caminho que não era completamente errado, né? Até porque alguns a gente até conhece, né? Nem que não se conheça pessoalmente, mas conhece de nome. Porque como são muitos anos na polícia já, a gente acaba conhecendo muita gente, né? Então é meio... É chato, é triste. O Mauro, ele... É uma vasta experiência no Ministério Público, já trilhou o caminho dentro do Ministério Público, dentro dos tribunais, e, cara, como delegado. E para esse pessoal que está estudando para delegado agora, Mauro, qual o tipo de orientação que você dá? Porque nós temos uma característica, né? O cara que quer ser polícia, ele já vem meio que vocacionado. Né? É impressionante, tu vai fazer uma comparação com outros candidatos para outras carreiras, eles até titubeiam, né? Será que eu vou... O cara que quer ser delegado, ele foca... Ele quer ser polícia. Foca para delegado. Né? E para esse povo, qual é a orientação, o que você diria para esse pessoal que está se preparando agora? Olha, hoje em dia os concursos eles estão cada vez mais... as questões estão cada vez mais elaboradas, né? Assim, se você pega os concursos, pega a CESP, são aquelas questões muito extensas, você vê um enunciado grande e às vezes as respostas também são muito grandes, as alternativas, né? A pessoa tem que estudar, Nidal. Eu costumo dizer o seguinte, se eu fosse estudar hoje, se eu fosse fazer hoje o meu cronograma, o meu método de estudo, eu faria um cronograma muito forte, como eu estudei à época, né? Eu faria um cronograma muito forte, muito dividido por dias da semana, com muitas revisões. Porque as revisões são fundamentais, porque a nossa mente ela vai entrando em informação nova, ela vai jogando outras fora. A gente tem que estar sempre trazendo aquilo de volta, né? E o que eu costumo dizer nas minhas aulas hoje em dia você tem que focar muito, principalmente nas minhas aulas de penal e processo penal, posicionamento dos tribunais. Então, certamente.
eu falo, se vocês não assinam informativos STJ e STF, vocês já estão ficando muito para trás no concurso, né? E eu costumo dizer, é tão fácil, Nidal, é só cadastrar, vem de graça, não paga nada. Já vem no teu e-mail. Vem no teu e-mail. Hoje em dia, o que eu faço? Eu, Mauro, professor, delegado, hoje, de manhã, quando eu acordo para tomar café, eu abro meu e-mail, a primeira coisa que eu faço, eu já vejo isso, o que chega. Né? O Conjura, aquele site do Conjura, também vem todas as informações. Você tem que estar atualizado com jurisprudência, com posicionamento dos tribunais. Sem dúvida. Tá? É ler lei seca, é ler doutrina, mas tem que ser muito. Porque esses concursos estão pedindo muito isso hoje em dia. E vai mais também uma dica, se tu for direto no site do SJ, por exemplo, tu pode até mesmo filtrar. Sim. Né? Tu pode filtrar por tema, né? Se por tu tema, for pegar por tema, tu pode filtrar, tu pode buscar informativos anteriores, né? Então, e tem aquelas jurisprudências em teses também, que é muito importante de você estar atualizado, né? E, cara, tem muita gente, tem muitos concursos, muitas questões que eles tiram dali, né? Então tem que estar muito antenado. A também. banca quer saber isso, ela quer saber se o candidato está atualizado. Exato. Se ele sabe, porque doutrina é doutrina, ela está lá, mas ele quer saber se você está atualizado naquilo. E principalmente mesmo, para as outras fases, né? Para as segundas fases para uma dissertativa. Sim. Né? Aí sim, tu tem que ter mais conhecimento ainda, né? Hoje ainda, na primeira fase, é meio que dividido. Eles cobram bastante atualização jurisprudencial, mas ainda tem um foco. Agora teve no PC Minas Gerais, para o delegado, teve muito, pelo menos na área de penal, muita questão envolvendo, embora contextualizada a questão, o enunciado, mas a resposta muito dentro do texto de lei. Sim. Né? Primeira fase, eles vão muito nisso lei, ainda, né? Texto de lei, a lei seca que a gente fala, o pessoal tem que estar... Teve muito isso em Minas mesmo. Nós corrigimos essa prova juntos, inclusive, a gente viu. E tinha muita coisa de texto. E para as segundas fases, se você souber uma jurisprudência, uma coisa nova, ser nada de braçada, porque aí você vai desenvolver, o cara vai falar, esse aqui. Esse aqui. É esse aqui, porque aí começa aquela eliminação mesmo, tal. E para um oral, então, nem se fala, né? Se numa banca oral você solta lá um posicionamento novo de um tribunal superior, demonstra que você tem conhecimento, que você está antenado com a coisa. Já vai estar com um nível de pontuação bem mais elevado, né? E tem uma pergunta que muitos fazem também, Mauro, e eu acho que é uma dúvida também, para o cara que está estudando para delegado. Vale a pena ele usar um concurso escada? Vou fazer para investigador, para escrivão, para depois ele ir para o delegado. Né? Porque às vezes a gente está se preparando e, cara, de repente tu já está pronto para escrivão, para investigador e um pouquinho mais só para delegado, né? Eu acho que vale muito. Eu particularmente, principalmente que tem aqueles casos, né, Didal, que a pessoa ela não tem o tempo ainda do necessário, né? Aquele estágio que ela tem que ter. Sim, tem que ter isso também, né? E se ela ingressa num concurso para investigador, para escrivão, vai contar o tempo para ela, porque ela já é carreira policial, ela já está ali, né? Então eu acho que vale muito a pena, de repente, se a pessoa ela tá sem emprego, porque muitas vezes a pessoa presta, ela já é servidora pública. Então talvez esse não seja necessário, não seja interessante para ela largar. Sim. Agora, se ela não é e surge nesse meio tempo um concurso para escrivão, para investigador, eu acho muito válido. Isso se usa também não só na carreira policial, a gente vê muito isso na magistratura, no Ministério Público, a gente via muito isso lá. Exatamente. Né? Quantos oficiais de promotorias não viraram promotor? Quantos escreventes não viram juízes? Né? Exatamente. E não é diferente na polícia. Acontece muito isso. E hoje é incrível, pelo menos comparando com o meu tempo de concurso, cara, eu fiz concurso em 2000, pra te ter uma ideia. No meu tempo de concurso, eu fiz antes de me formar para o TJ, né, de escrevente, e foi meu primeiro concurso e eu acabei sendo aprovado. Né, para TJ, para escrevente. E logo na sequência eu fiz para o Ministério Público para analista. Hoje analista, antes é assessor jurídico. Né? E fiz um para juiz. Eu fiz 3 concursos na minha vida. Né? Por isso que eu não sou referência para concurseiro. Não. Sim, por 3 concursos tem muita gente aí que não fez nenhum. Mas assim, que mesmo da fórmula, né?
Eu sou mais teórico do que prático para fins de preparação para concurso. E fiz para juiz, cara, de 4 questões. Eu tinha passado para a próxima etapa, mas anularam 4 questões e eu aproveitei 2. Aí fiquei com uma abaixo da linha de corte. Mas aí eu já tinha entrado já como assessor jurídico. Mas só para ir ao que você acabou de falar, eu dei um azar desgraçado. Porque o outro concurso para juiz e para promotor, que eu estava nessas 2 ali, não saía. E passou 1 ano, e passou 2 anos. Cara, foi sair, em resumo, 5 anos depois. Aí eu já tinha parado de estudar. Eu virei professor, já tinha parado. E hoje é mais frequente, né? Pelo menos aqui em São Paulo, lá no Sul, é mais espaçado o tempo de um concurso para o outro, né? E hoje é mais frequente. Por isso que se você tem a possibilidade de fazer um concurso que a gente diz para escalar depois, cara, faz. Sim. Né? Faz. Né? Dali a pouco, quanto menos vezes sai o concurso do teu sonho e tu tá preparado, né? Além do que, né, Nidal, concurso é aprovação e reprovação. A pessoa... O concurseiro ele tem que saber que ele não vai passar em todos os concursos que ele fizer, entender? E uma hora ele começa a passar nos concursos. Exatamente isso. É isso que acaba acontecendo. No começo talvez não passe, daqui a pouco ele vai chegando num grau de excelência que ele começa a passar em concursos. Eu lembro de um colega que trabalhava comigo no tribunal, na época no tribunal, e ele começou a prestar concurso e tal. Aí ele passou para delegado federal, ele passou para delegado civil, ele passou para magistratura. Ele acabou tendo magistratura, mas foi um atrás do outro, assim, entendeu? Esse é o ápice, né? Agora deixa eu escolher. Aí o cara tira onda, né? Ele pôde escolher, ele ficou meio na dúvida num momento, assim, tal. Então mas ele vinha de umas reprovações. Aí ele começou a ser aprovado posteriormente. Mas isso não é raro. É até, de certa forma, comum que tu chegue num tal nível, né, Mauro? Que se você está estudando, você está se preparando para um concurso e resolve fazer outros, então, teoricamente, você tem um grau de probabilidade de aprovação e nomeação em mais de um, a ponto de você poder escolher. Mas, cara, tu tem que chegar a esse nível, né? E, cara... Para aqueles que estão nessa onda de concurso, cara, o concurso não é o mais genial que passa, não, cara. Não. Não é o mais genial, não. Não é o cara que é o gênio que vai ser o nomeado, não. É o cara, aquele que tem consistência, o cara que vai estar ali com a disciplina, organizado, ter um cronograma legal e organizado. É o cara que vai ter o maior esforço. Sim. Né? E, cara, resiliência, de saber que em algum momento... vai ser a tua vez, né? E tentando, que vai chegar uma hora que você consegue obter essa aprovação, cara. E depois que tu é nomeado, tua vida gira. Muda. Tua vida gira, né? Muda. Mas o meu próprio concurso, servindo como referência até para o pessoal, né? Saber como funcionou comigo, né? Pelo menos. Eu já era funcionário, então, na época eu estava no tribunal, e eu prestei para delegado e passei primeira fase, segunda fase, logo de cara. No primeiro que eu prestei, fui pro oral. Cheguei, eu tomei um pau no oral, Nidal. Mas assim, mas tomei um pau no oral assim que eu saí desnorteado do oral, assim. Porra, cara. Aí voltei pra casa e falei, não, peraí, vamos lá, né? Vamos estudar tal. Aí no outro eu passei. Quer dizer, mas é você insistir no negócio. Sim, imagina, né? Se você frustra e não vai. Exatamente. Então eu penso assim, talvez eu não tivesse mesmo preparado ainda. Eu fui bem na primeira, na segunda, mas no oral eu não estava bem. Entendeu? Então eu fui corrigir algumas coisas, aí depois no outro fui muito bem, passei no oral também. Mas tem gente que toma esse pau e desiste. Não pode desistir. Não, se o cara chega num nível tal, que tá próximo... Porque às vezes os caras assim, reprovei, cara. Porra, mas se tu reprovou por pouco, tu tira o lado bom da história, né? Se é por pouco, falta pouco. Exatamente. O pior é se você tá muito distante de você alcançar uma linha de corte, aí tu tem que, estudar mais. Sim. Aí tu tem que rever muitas coisas. Agora, quando você tá próximo da linha do corte, você está no caminho certo. E aí que você tem que tem que intensificar o teu estudo para depois, no próximo concurso, você superar a primeira linha do corte, depois ir para as outras etapas de concurso, né? Mas, cara, ok,
nós já falamos de como chegar a ser delegado, como é que é o concurso, mas me conta como é delegado na vida real, como é que funciona isso? O delegado na vida real é assim, eu costumo dizer pro pessoal, se você gosta de rotina, você esquece. Vai prestar outro concurso, né? Porque você não tem uma rotina, né? Quando você, no início da carreira, fatalmente você vai ficar num plantão, em delegacia, normal, né? E o plantão já sai da rotina, o próprio horário do plantão. Porque é um horário que você vai ter dia, você vai trabalhar de dia, depois a escala você vai para trabalhar de madrugada, à noite, né? Você vai mudar o teu ciclo de sono e tudo mais. Você vai ter que se acostumar com isso. Então, você está acostumado a dormir lá 8 horas por noite, não esquece, não vai ter mais, né? Você vai passar a dormir durante o dia e tal. E você nunca sabe o que vai entrar na porta daquela delegacia. Né? Você nunca sabe. Pode entrar uma ocorrência mais simples possível, uma perda de documento, como pode entrar um latrocínio, pode entrar um crime mais bárbaro possível, né? E você tem que saber lidar com isso. E o que a gente costuma dizer, os delegados costumam dizer o seguinte, que o delegado, o diferencial é que ele tem que resolver na hora. Ele não tem ele não tem aquela coisa do gabinete, do juiz, do promotor, que ele tá lá com o processo, ele pode pensar quanto tempo for. O flagrante chegou ali, ele tem que resolver. Qual que é a tipificação? Vai fazer flagrante ou não vai fazer o flagrante, né? Vai prender essa pessoa ou não vai? O que você vai pôr aí? Que você vai tipificar no quê? Então você tem muito pouco tempo para resolver isso. Tantos elementos ainda, né? Porque tu não tá, às vezes no flagrante, tu tá ali só no tempo do fato praticado. No tempo do fato. Tu vai ter que, você vai ter que, de repente, o máximo é se afastar um pouquinho e pegar um código e ver, fazer uma pesquisa. Quando casos muito complexos, de repente você liga para um outro colega, discute junto um pouco, duas cabeças pensando e tal. Isso é totalmente normal e acontece muito, porque você tem que resolver ali na hora, né? E aí tem vários lugares que você também pode trabalhar. Você pode ser um delegado mais operacional, que você vai ficar mais na rua. Então existem equipes operacionais, né, de delegado, em que ficam num serviço mais de rua mesmo, tal. Então você vai lidar com ocorrência mais na rua. E existem departamentos em que você não atende o público, né, que nem quando eu fiquei no homicídios, em que você é um departamento mais fechado. E existem diversos outros que são assim. Mas o que não existe basicamente e principalmente no início da carreira, Nidal, é rotina. Não tem, né? Você tem que se acostumar. Você vai ter que se acostumar, até questão de horários, assim, com a família, né? Quantos natais eu não passei virada de Natal, virada de Ano Novo, trabalhando, né? Então você não tem mais aquele ritmo de vida certinho. A família vai viajar, de repente você não vai, né? Você vai ter que ficar. Mas é gratificante, é muito gratificante, imagino. Porque você resolve os problemas ali, sabe? Você vê a coisa acontecer mesmo e ela ser resolvida ali. E você lida com muita coisa complicada, muita coisa também que te entristece muitas vezes. Tu tem como... eu imagino que tem uma série de investigações ou de procedimentos que tu tem atuado, mas tem alguns que tu pode contar para esse povo aí, para eles entenderem como é que funciona a dinâmica, né, dentro de uma delegacia, né, até mesmo para conseguirem perceber, o trabalho de um delegado, da autoridade policial, ele é fundamental porque é o início de uma persecução que, se bem feita, vai redundar numa denúncia bem feita, que vai ter um devido processo legal, uma coleta de provas, porque sempre tem a base lá atrás, né, dos elementos informativos, e não dá para simplesmente pegar e ignorar que os elementos informativos não vão influenciar na produção de prova judicializada. Não tem como desconectar não tem isso. Né? E quando bem feito, bem coletados os elementos informativos, é mais tranquilo ou menos complexo de você poder fazer a tua persecução ou produzir as provas judicializadas, ratificar aqueles elementos informativos. Né? E conta para esse povo como é essa tua experiência, compartilha com eles como é que é essa coleta de provas, o caso que tu tenha trabalhado, que repercutiu, que te marcou.
Olha, como eu disse no começo aqui no nosso bate-papo, eu fiquei muito tempo no homicídios, né? No departamento de homicídios aqui em São Paulo, no DHPP. E na homicídios você faz uma investigação pura mesmo. É um lugar que eu mais fiz investigação. Porque no plantão da delegacia, em alguns casos você faz, sim. Mas no plantão da delegacia tem muito flagrante, que fala por si só, você só tem que complementar alguma coisa. Agora, na homicídios, você pega um caso do zero e você parte para a investigação. Então, normalmente, você pega lá um corpo que não tem absolutamente nada e você começa a investigar até chegar na autoria. Né? Então, isso é muito bacana, porque você consegue passar por várias fases, você faz um trabalho junto com perícia. Isso é importante Tanto também. que quando você vai atender o local de homicídios, você já vai com o corpo pericial. Entendeu? Já vai o perito, já vai o fotógrafo técnico pericial, já vai o papiloscopista, já para colher as impressões no local e tudo mais, né? Então, lá você faz, né? Na homicídios, quem quiser entrar, ou quem está ouvindo a gente e assistindo a gente, que quer ser delegado, quer ser delegada, e gostar de investigação, eu falo, olha, departamento de homicídios é um local que você vai investigar muito. Tanto que eu entrei lá para ficar um pouquinho, fiquei 11 anos, 12 anos quase. Você acaba se apaixonando pela coisa. Eu lembro de um caso interessante que a gente fez, a nossa equipe fez lá, foram mortos um casal de idosos, 80 e 85 anos, eles eram irmãos, moravam juntos, né? E eles foram mortos dentro de casa mesmo. Eles estavam estrangulados, né? Estavam com esganadura, estavam dentro de casa. E a gente começou a investigação em cima desse caso aí. E foi interessante porque conforme a investigação foi caminhando, a gente começou a suspeitar de uma empregada que tinha na casa, né? Até porque não tinha arrombamento, né? Abriram a porta e tudo mais. Tal. A gente começou a desconfiar dessa empregada e começamos a levantar também muitas impressões digitais no local e pedimos uma interceptação telefônica dessa empregada. E na interceptação telefônica nós descobrimos que ela estaria numa cidade da Bahia. O caso foi aqui em São Paulo. Ela teria ido para uma cidade, mas uma cidadezinha afastada, não era na capital, nada, cidadezinha afastada mesmo. E ficamos com a interceptação telefônica assim e fomos descobrindo várias coisas dentro da interceptação telefônica, até que nós pedimos um mandado de prisão. Nós descobrimos que eram 5 pessoas envolvidas, a empregada com mais 4 pessoas. O que ela fez? Ela fez uma cópia da chave, que ela tinha essa facilidade para fazer, ingressou na casa com essas pessoas para praticarem o roubo, só que fatalmente os senhores lá eles acabaram reconhecendo um deles e aí não teve jeito, acabaram matando o casal de idosos, né? E aí nós conseguimos ir buscá-los lá. Só que a gente fez o contato com o pessoal da Bahia, com os colegas da Bahia, inclusive, para ajudar, né? Porque você não sabe chegar nesse local, cidade pequena, né? Imagina. E conseguimos com eles passar para eles onde eles estariam e eles cumpriram o mandado para a gente. A gente só foi para lá buscá-los, o pessoal depois. E eles vieram, acabaram depois confessando o crime, tinha uma série de provas e tudo mais, acabaram confessando o crime e acabou se esclarecendo. Então você veja que é um crime que ele veio, ele passou por perícia, ele passou por interceptação telefônica. Então isso que eu estou falando durou assim, durou uns 2 meses para acontecer, né? Tiveram diversos outros casos. Eu lembro também de um outro que nós conseguimos pegar a autoria delitiva porque a pessoa matou a vítima e foi pisando descalça no sangue e nós conseguimos uma impressão plantar. Conseguimos pegar e esclarecer também o caso com a impressão plantar. E tem alguns casos também que são bizarros que a gente... alguns a gente nem sabe se esclareceu porque funciona mais ou menos assim, para o pessoal entender. Homicídios aqui de São Paulo, né? A equipe que atende o local do homicídio não necessariamente fica com ela aquela investigação. Às vezes vai para uma outra equipe que é uma equipe responsável por aquela área onde a vítima foi morta. Tá? E às vezes pode calhar de ser você está atendendo o local daquela sua área, então fica com você. Eu lembro de um caso que chamou bastante atenção, não esqueço até hoje, a gente chegou num local para atender, era de madrugada, já era por volta de 2h30, 3 da manhã, mais ou menos, e o local era um local bastante periférico aqui de São Paulo, assim, entrada de uma favela, bastante periférico mesmo, assim. A polícia militar estava preservando o local e tinham 2 corpos ali, e não tinha nem iluminação na rua, a gente estava fazendo iluminação com os faróis das viaturas,
Então, Nossa. tinha as nossas viaturas da homicídio, com as viaturas da PM fazendo, e tinham 2 corpos, estavam um do lado do outro, assim, tal. E esses 2 corpos, os 2 corpos estavam sem cabeça. Poxa. Tinham sido decapitados, 2 corpos. Então, os 2 corpos do lado do outro. E aí começa a investigação ali, fotografação, né? O papiloscopista colhe as impressões digitais do morto para tentar levantar quem é aquela pessoa. E o pessoal começa a se espalhar, os investigadores, tal, não sei o que lá. E o perito foi andando, tal. Daqui a pouco a gente escuta, tá, achei, gritou assim. Parecia uma cena meio de filme de terror, assim. O perito encontrou na rua de baixo as 2 cabeças. E ele veio carregando as 2 cabeças, iluminado pelos faróis da viatura, assim. Ficou um olhando para a cara do outro, assim, né? E trouxe as cabeças e colocou... Quer dizer, são essas coisas que você não vê num gabinete. Isso você vê sendo policial, você vê fazendo essa investigação. Tu vê que são situações que, chocam, né? Só de tu... Você vê que eu não esqueci nunca mais. Não, só de relatar esse fato, a gente fica imaginando a cena, né? Mas é o do ofício, né? Tu vai se deparar com pessoas, talvez com mortes extremamente violentas. Sim. Né? Talvez bizarras desse jeito e, cara, é a função, né? Uma coisa que me chama a atenção também, sabe que a Natália, minha esposa, ela é bacharel em Direito, né? E hoje ela é dentista, né? Mas na época ela tinha um único concurso que ela queria fazer, delegado. Queria fazer delegado? Ela queria, assim, ela só pensava em ser delegada. Eu, que isso? E aí ela foi numa exumação, né? Acompanhou junto com o delegado lá, que era nós conhecidos da cidade lá, uma exumação, cara. E ela olhou aquilo lá, eu quero ser delegado. Tipo, cara, que sentimento é esse, né? A gente não sabe explicar. Eu participei de algumas exumações também. Eu olhei pra ela, tipo, que isso, guria? A gente não sabe explicar. É uma coisa assim, principalmente quando você faz investigações mais complexas e você consegue esclarecer, é uma satisfação tão grande. Quando imagino. Você consegue prender a pessoa ainda, né? Aí é o exaurimento mesmo. Você fala, ó, saí de um 0, esclarecemos e prendemos a pessoa, sabe? Então isso é uma satisfação muito grande. Imagino. E tem uma situação também que eu considero, principalmente no homicídios, né? Tem um jargão que a gente usa que tu pode dizer que tu nunca vai praticar um crime, né? Mas tem um crime que tu pode dizer que tu não pode dizer que tu não vai praticar nunca, que é o homicídio. Já aconteceu contigo de ter pessoas que talvez não eram... Eu acho que boa parte, eu já trabalhei dentro do Ministério Público e alguns eu trabalhava na promotoria criminal também, que envolvia crimes dolosos contra a vida, e tem gente que não tinha personalidade voltada para o crime e aconteceu de, num dado momento lá, de loucura e matou. Eu falo muito isso. Eu falo nas minhas aulas. Quando eu vou começar homicídios, eu falo assim. Eu falo exatamente o que você disse. É o único crime que... Aliás, tem um livro, chama Homicídio, Crime e Rei. Eu sou um dos participantes dos autores lá desse livro. Homicídio, Crime e Rei. Vamos anotar. É bacana, é um livro bacana. E quem deu até esse nome para o livro foi o professor Vicente Greco Filho, que foi meu orientador no mestrado aqui na USP. Na época ele estava escrevendo e eu pedi para ele, professor, que nome o senhor daria para o... Nós vamos escrever sobre homicídios. Aí ele falou assim, põe Homicídio, Crime e Rei, né? E aí ficou assim, porque ele já tinha ouvido essa expressão, ele não lembrava de quem, mas ele achou bacana, tal, e ficou bem chamativo, tal. E é o único crime que a gente não pode dizer que não vai praticar. Eu falo, você pode dizer que você nunca vai roubar, que você nunca vai extorquir, que você nunca vai praticar um estelionato, mas você nunca pode dizer que você não vai roubar, né? Que você não vai matar. Quem não mataria, eu falo, você chega em casa e pega a sua filha sendo violentada por uma pessoa. Exatamente isso. Você pode matar. Exatamente isso. Entendeu? Numa situação como essa, é crime de ímpeto. Não tem como, né? Esse é um exemplo clássico e que é um exemplo de extremo, né? Agora, tu imagina numa briga de trânsito. Briga de trânsito, imagina, pode acontecer também. Não é raro de acontecer dos caras, a gente vê vídeos na internet. O cara, acaba colidindo com o outro e começa aquela discussão. Um vai para agredir o cara e tem pode estar armado. Tá armado. Né? Tem um cara tá com a arma
porta-luva lá e tira e mata, né? Então, vamos dizer, crime de homicídio, a parte do homicídio a gente tem que... E o processo, além da investigação, trazendo para o processo também, ele é todo um procedimento muito diferente, né? Por isso o crime rei, né? Tem aquelas 2 fases, vai até a pronúncia, depois tu vai lá para o plenário do júri, e aí vem, parece que o ápice para os advogados criminalistas e para aqueles que gostam de tribuno, né? Sim. Né? Que é chegar lá no júri. E tudo inicia na investigação. Às vezes as pessoas, elas não têm a dimensão, né, da tamanha da importância. Tudo dali. E a investigação é invertida, Nidal. A investigação no homicídio, você parte da vítima. Normalmente nos outros crimes, não, mas do homicídio você parte pela vítima. Assim, você pega aquela vítima e fala assim, o que levaria alguém a matar essa pessoa? Por que essa pessoa foi morta? Então você parte dela. Né? Por isso que você tem... mas essa pessoa era o quê? Ele era traficante, então ele tinha alguma rixa com os traficantes, ele era pedófilo, ele era um estuprador, ele era... O que essa pessoa... Era um encrenqueiro, era o cara que gostava de sair com mulher casada. Você tem que ver tudo isso, você vai partindo da vítima para isso, né? Por isso que muitas vezes quando você vai investigar um latrocínio, fica diferente, porque o latrocínio, a vítima, ela não tem nada a ver. De repente ela estava passando por ali, naquele carro, naquele momento, o cara veio roubar um carro e ela foi escolhida para ser roubada naquele momento. Mas você não tem que partir da vítima. Agora, num homicídio, você parte da vítima. Tu vê, é curioso, né? Quando tu fala no homicídio, até nós temos aquelas qualificadoras do motivo. E é muito curioso quando tu fala em motivo, porque sempre tem um ou outro. Então, o motivo talvez não seja revelado. Tu não consegue identificar. Mas que é sempre um motivo, claro, para matar uma pessoa. Só que daí os caras perguntam, uma vez muitos em sala de aula, quando eu dava aula na universidade, mas professor, como assim? Tem que ter um motivo para matar, né? Sim, tem qualificadores, motivo fútil, motivo torpe. Só que tem que estar, claro, tem que estar muito bem presente, o motivo tem que estar muito para a gente poder atribuir a qualificadora. E aí eu fico imaginando para a polícia, num curto espaço de tempo, porque se tu tá falando em crime de homicídio, a investigação, ela dura mais em alguns aspectos, mas também ela pode perdurar mais tempo, né? E para você pegar e identificar qual é o motivo, né? E poder encontrar elementos informativos suficientes para definir o motivo de que levou aquela pessoa a ser morta. Exatamente, né? Eu costumo dizer isso, e é para isso que funciona a polícia, é para isso que vocês estão entrando nesse concurso que vocês querem tanto, que é para isso, né? Para trabalhar em cima disso. Agora você puxou um gancho que é interessante, que eu falo em aula pro pessoal também. Praticamente, hoje em dia, é quase impossível você indiciar uma pessoa por um homicídio e que ele não seja qualificado. Se você parar para pensar, tem tanta qualificadora, cada hora surge uma qualificadora a mais. Exato. Né? Que é quase impossível. Eu acho que eu conto nos dedos quando eu indiciei alguém por homicídio simples. Se você for pegar... Não dá, Nidal. Não dá. Sempre vai caber uma qualificadora. É verdade. Impressionante isso. E aí, o advogado que lute para... O advogado que lute. Para pegar e afastar a qualificadora, né? Exatamente. É bem verdade isso. Porque, cara, tu vai ver, hoje, até mesmo os meios de execução, né, os modos de execução também, os homicídios estão cada vez mais violentos, né? Agora tu também tem uma qualificadora com emprego de arma. Sim. Né? Cara, hoje, inevitavelmente, as armas ou elas têm numeração raspada ou já qualifica. Né? É emprego de arma de uso proibido ou restrito. Dificilmente a pessoa mata com uma arma legalizada. Exato. A não ser, lógico, aqueles casos que a gente sabe que pode acontecer mesmo. Um homicídio violento emoção dentro da própria ambiente e tudo mais. Mas normalmente não é. Normalmente isso. A arma é uma arma fria. Que a gente chama. E a maioria, e as esmagadora dos homicídios são por meio de arma de fogo. Ou arma branca, mas em menor... Não, bem menor. Em menor número, né? Em menor... Geralmente briga de rua, vamos dizer assim, né? Porque ou o cara quer machucar também, né?
Às vezes o cara também nem tem intenção. Às vezes o cara tem intenção mesmo de ferir e acaba... e acaba matando, né, a pessoa. Entra num pretendor, alguma coisa assim, lesão corporal seguida de morte, alguma coisa nesse sentido. Mas a arma de fogo normalmente vai ser arma de fogo de uso proibido. Sim. Mesmo. Né? Daí, cada vez mais... as qualificadoras também no homicídio, né? Tu vê, nós temos essas qualificadoras e é muito difícil também de tu pegar. E no feminicídio já era um caso paradigmático. Se era uma qualificadora objetiva, se era uma qualificadora subjetiva. Agora o feminicídio ele virou um crime autônomo, né? E curiosamente, tem causas de aumento de pena no crime de feminicídio que está relacionado ao meio e modo de execução e não ao motivo. Isso. E aí gera um problema, né? Porque até então nós tínhamos a possibilidade de coexistência entre a qualificadora objetiva e o motivo. Sim. Porque era considerado como... E ficaria no híbrido lá daquela questão. Hoje eu já tenho dúvidas. Né? Hoje eu considero, talvez eu esteja equivocado, eu considero que o lesador, de uma forma ou de outra, ele acabou considerando ou admitindo que o feminicídio tem um viés mais subjetivo do que objetivo. Eu também acho. Né? Mas porque, senão, eles teriam colocado como uma causa de pena um motivo. Né? E eu diria que, nesse aspecto, há uma novatio legis in melius. Né? Concordo. Né? Porque se tu vai pegar a ponto de você pegar e rever, opa, mas só um pouquinho. Se não pode ser causa de aumento de pena hoje, por que é qualificado lá? Sim. Lá atrás. Por que estava qualificado lá atrás? Né? Então, acho que ali, nessa parte de feminicídio, e era um problema quando era uma qualificadora feminicídio do homicídio, de você fazer esse tipo de tipificação, né? E porque os próprios doutrinadores da jurisprudência divergiam com referência a isso. Né? Subjetivo, objetivo, muita divergência, né? Com referência a isso. E é curioso que também não falavam, mas poderia, inclusive, se tu for observar, coexistir feminicídio com homicídio privilegiado. Sim. Poderia, imagina, tu pega e chega... Vamos lá, um exemplo hipotético. Obviamente que isso não justifica, né? Tanto não justifica que o cara vai ser condenado, mas tu chega em casa, tu acaba flagrando tua esposa com um amante dentro da tua cama. Entraria na violenta emoção, né? Tu vai... privilégio. O cara naquele momento de ímpeto, naquele momento de ira, vai e acaba matando a esposa. Pô, não dá pra dizer que isso é motivo fútil ou torpe. Exatamente. Né? Então tem essa coexistência entre uma qualificadora objetiva e a privilegiadora. Hoje é o feminicídio, né? Tem lá um crime autônomo, tem as majorantes, né? E não se fala na motivação. Tu pode considerar uma circunstância judicial, mais ou menos, basicamente lá na hora de fazer a dosimetria da pena, né? E aí você também agora, os delegados também tem que trabalhar com essa perspectiva, né? Tem que trabalhar com isso. Vai alterando a lei, vai entrando as novas possibilidades, você vai ter que saber se adequar a isso, né? E ver como a coisa funciona, né? Por isso que tem que estar sempre atualizado, sempre vendo alguma coisa, sempre lendo, porque senão você fica para trás, você se perde. Eu trabalhei agora como assistente de acusação. Depois que eu saí do Ministério Público, eu peguei minha carteira da ordem. Mas eu não atuo como advogado, atuei agora com homicídio de trânsito, que era de uma ex-aluna minha, o pai de uma ex-aluna minha, que ela pediu para ajudar, e eu achei que tinha tese, né? E por isso que eu peguei. E também como assistente de acusação, cara. E foi bem uma situação bastante traumática. A polícia fez um baita trabalho. Ali a polícia fez um baita trabalho, a delegada Elaine fez um trabalho de excelência, que foi o ex-marido, já estava separado, o casal, né? E ele descobriu onde eles estavam, né? E era num lugar afastado, um balneário que tinha lá em São Luís Gonzaga. E o cara, o réu lá,
que praticou o crime, ele foi na casa da vítima dizendo pro pai que ia vender uns pneus e o pai que indicou onde que estava a vítima. Tu vê, e eles conseguiram criar todo um cenário de provas que deu para qualificar ele foi condenado por 25 anos, né? Mas ali tinha qualificadora de motivo torpe, tinha qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima, qualificador por meio cruel, né? E ali foi muito forte as imagens. Eu fico imaginando o delegado trabalhando numa situação que tinha até um disparo de arma de fogo no pênis. Né? Um dos tiros. Tá. Então, cara, foi uma execução praticamente. Sim. Né? E aí tu vê toda a investigação se desenrolando para poder coletar todas essas informações e pronto. Não é só ficar com e achar autoria. Não é só achar autoria. Não é só achar autoria. Eu costumo dizer ainda mais. Quando eu dou aula na academia de polícia, na Cadepol, eu sou professor da Cadepol também aqui em São Paulo. Quando eu dou aula ao pessoal lá, eu falo o seguinte: a polícia civil, a polícia judiciária em si, né? A civil, a federal também, mas falando mais pela civil que é a minha. Ela tem como missão a busca do que efetivamente aconteceu. Sim. A busca da verdade. Né? A gente não busca... eu tenho que achar um culpado e atribuir a culpa a alguém de alguma forma. Não, a gente tem que buscar a verdade daquilo que aconteceu, através da investigação. Né? Teve um caso interessante uma vez que a gente participou uma vez, que foi encontrada uma menina de uns 13 anos de idade, ela foi encontrada morta dentro de uma caixa de papelão. Nossa. Dessas de... Aquelas caixas de televisão, antigamente, o pessoal de hoje não sabe, né? Antigamente a televisão tinha tubo, né? Então aquelas TVs... Telefone. Você comprava aquelas grandonas, quando saíram as maiores, era uma caixa gigante de papelão, né? E a menina estava dentro de uma caixa dessa de papelão da televisão. Nossa. Hoje a televisão de LCD não é, caixa fininha, não caberia. Mataram a menina e puseram dentro dessa caixa, amarraram com um fitilho lá e largaram numa praça, assim. Ficou 3 dias batendo sol em cima daquilo lá. Você imagina o que aconteceu com aquela menina, né? Como que ela ficou, o estado dela. Alguém foi lá olhar, porque sempre alguém vai olhar, e viram que tinha um corpo lá dentro, parecia um corpo lá dentro. Chamaram a polícia, o homicídio foi pro local e tal. Na caixa de televisão tinha um código de barras da loja que vendeu a caixa de televisão. Era da Casas Bahia, à época. Assim. Nós pegamos aquele código de barra, fomos numa Casa Bahia, falou, lê aqui. O cara pôs o leitor lá, deu quem tinha comprado aquela televisão. Bah. Entendeu? Olha só. E aí nós partimos para nossa investigação, começou tudo aí, né? Bom, o caso é grande, complexo, mas só para ilustrar o que eu queria dizer. No meio dessa investigação, nós ficamos com 2 pessoas suspeitas ali, que foram nós prendemos 2 pessoas. E uma delas estava muito assim... indignada com a prisão, assim, ela estava assim, ela não aceitava, eram 2 rapazes, eles não aceitavam, um deles já de boa, e o outro, não fui eu, né? E o outro dizia, fui eu e foi ele, acusando o outro. Ele falou, não fui eu. Bom, eu estava com a prisão temporária decretada dos 2 ali, eu já podia indiciá-lo, já podia dar por terminado o meu inquérito, alguma coisa nesse sentido. Mas alguma coisa chamou a atenção naquele rapaz que ele dizia... Porque você fala, mas né, no jargão policial, né? Todo ladrão nega, né? Tal, não sei. Mas aquele estava chamando a atenção porque ele estava muito indignado. Eu falei, vamos dar uma olhada nisso daí. E pedi pro meu pessoal ir atrás começar. E ele dizia que naquele dia ele estaria tal horário trabalhando, tal, e nós fomos atrás e levantar realmente se essas informações dele procediam. E chegamos à conclusão, ficou provado por A mais B que efetivamente ele estaria trabalhando, ele não estava no local, tinha filmagem dele no trabalho, tinha a entrada e saída dele, tinha o patrão dele, que ele era ajudante de caminhoneiro, dizendo, e tudo mais, tal. E aí nós fomos indagar o outro, né, e o outro acabou confessando, dizendo, não, ele não estava mesmo, eu estava sozinho. Nossa. E por que você falou que ele estava? Porque eu fiquei com medo de assumir sozinho e joguei para ele também. Mas quando eu quero chegar, o papel da polícia judiciária, eu poderia simplesmente ter falado para ele assim, bom, isso aí você conta pro teu advogado e ele que se vire. Sim, eu tô com a tua prisão decretada. Isso é a questão da responsabilidade. E ele se vira e fala, não, mas eu acho que não é o correto, vamos fazer a coisa. Eu tenho que descobrir um fato real, né? O que aconteceu.
E aí pedi pro juiz, né, soltá-lo, né? Não precisava mais da prisão dele, o mandado de prisão temporária dele, o juiz soltou. Veio um elogio do judiciário, do Ministério Público, para toda a equipe, pelo zelo, pelo cuidado, tudo mais. Esse é o trabalho da polícia. Esse é perfeito. É isso que eu procuro passar até na Cadepol para os meus alunos, sabe? Assim, não se contente. O cara falou aí, seu advogado que se vire, né? Não. Lógico que tem casos e casos, você vai ter que analisar. Né, claro. Todos vão chegar negando e tal. Mas quando você pega, assim, uma sutileza, você já está algum tempo a mais na carreira, você já começa a pegar coisas, você já tem um feeling diferente também. Já segue, né? Isso é importante. Isso é muito importante que você faça também. Isso é uma questão de responsabilidade também, né, Mauro? Não é simplesmente... o cara vai investigar e a qualquer custo vamos indiciar. Então tem que ter essa serenidade também de atuar, né? Mas sabendo que, pode ser que uma pessoa ela tenha a sua vida dela totalmente detonada por uma falta de zelo, vamos dizer assim. Porque pode ser que o advogado também não seja... tão competente assim, cara, quando tu vê, e só o fato de uma pessoa ser investigada e ela ser denunciada já é por si só, já tá manchado, já tá marcado. Ou né? até mesmo antes disso, né, Nidal? Casos também que são muito complicados, que tem que tomar muito cuidado, que a gente orienta, são casos de estupro. Sim, pá. Isso Tá? também. Eu peguei mais de um caso de estupro em que a pessoa estava mentindo, tá? Então, quer dizer, o estupro é um crime que é devastador para uma mulher e tudo mais, mas você tem que olhar porque às vezes é uma briga de casal, é uma picuinha, alguma coisa assim, e você acaba com a vida de uma pessoa, colocando ela dentro de uma cadeia acusada de estupro. Não precisa nem esperar a denúncia aí no caso e nada disso. Tá né? Isso me fez lembrar... Eu trabalhei num processo onde era de estupro de vulnerável. Era uma menina de 3 anos a vítima. E tudo aconteceu porque apareceu uma rochada próximo à região genital dela. E a mãe já tinha se separado. O cara dizia que foi ele que abusou. E ele dizia assim, mas eu dei um banho nela. Eu toquei, né, eu dei um banho nela. E, cara, a menininha, ela fazia naqueles procedimentos junto com a psicóloga, né? Aquelas atividades E ela apontava, aí ele botou na boneca, né? Botou aqui, ele foi indiciado, né? Esse cara, ele começou e foi denunciado, né? Esse cara, ele trabalhava, acho que no exército até. E ele começou a filmar todas as vezes que ele se aproximava ou tinha algum contato com a mãe. E mais curiosamente, tinha até áudios dela pedindo para ele, durante o processo, para ficar com a filha. Tá. Né? Bom, cara, no final da história, quando veio para Memoriais, eu fiz a minuta pela absolvição. Né? Tu vê, estupro de vulnerável. Né? Estupro de vulnerável. Nesse caso, era nítido que não havia o abuso. Né? Me pareceu depois, por toda ele, o histórico, cara, uma mãe deixaria ou pediria, fica uma semana com ela que eu tenho que viajar. Lógico que não. E isso é um dos elementos, fora os outros. E eles diziam, eu passei hipoglós, claro que eu toquei. Lógico. Né? Eu tava dei banho. Né? Então, cara, é bem que tu falou, esse tipo de crime, cara, que choca a gente no primeiro momento, a gente quer... Né, quer fazer com que o cara pague por aquilo que fez. Mas aí que vem a serenidade, né? Tu tem que ver como, vamos tem que tomar um cuidado muito grande. Pode vir de uma separação mal resolvida, uma mágoa, né? Muitas vezes. Então, cara, pra quem quer ser delegado também, olha, a gente também tem que ter muita serenidade, porque, cara, são vidas, né? São a vida de um indiciado, de um cara que está sendo investigado, né? Que se ele, evidentemente, recai sobre ele eventual indícios de autoria, tem que, obviamente, indiciá-lo e, vou deixar o Ministério Público e depois o Judiciário que vá atuar, né? Mas cuidado também, né? Porque às vezes a gente
a gente acaba querendo pecar pelo excesso e às vezes a gente se excede, né? Eu falo que a gente lida com o segundo maior bem de uma pessoa, né? O primeiro é a vida e o segundo é a liberdade. Sim, exato. Então a gente lida com esse segundo maior bem da pessoa. Então você tem que tomar muito cuidado, porque você tirar a liberdade de uma pessoa, né? Outra coisa que a gente fala para tomar muito cuidado hoje em dia, até pelos últimos posicionamentos dos tribunais superiores, é com o reconhecimento de pessoa. Isso aí. Reconhecimento de pessoa é uma coisa muito complicada. Então você vê que tem gente que ficou anos presa e depois vê que foi injustamente, que não era ela, né? Então a gente orienta muito isso nas Acadepol também. Olha, vamos fazer direito, esse procedimento tem que seguir muito estritamente o que está na lei, né? Senão no judiciário isso quebra a si mesmo, pega um advogado aí minimamente bom, quebra, né? Verdade. Então, isso tem que ser tomado muito cuidado. Também, muitas vezes, com uma busca e apreensão, né? Busca e apreensão. Quando que você pode pegar e ingressar numa residência sem um mandado, porque, olha, tem elementos informativos suficientes para dizer que tem um crime sendo praticado ali. Eu imagino o dilema para um delegado de ele, pô, eu sei que ali é uma boca de fumo, né? Eu sei que tem droga ali dentro. Mas até que ponto eu posso entrar naquele momento sem o seu mandado? Seu mandado. Né? E se não tiver? E se não tiver? Bem nessa hora não tiver? Eu fico imaginando o dilema, né? São decisões que você tem que tomar muito ali, na hora, né? Ver se cabe, não cabe. Eu costumo dizer, cuidado que isso aí acaba com a tua carreira. Uma brincadeira dessa acaba com a tua carreira. Dali a pouco vem a mãe de um usuário, pé da vida... lá estão vendendo droga pro meu filho, com base só nesse elemento, só com essa informação, vai lá. Pô, mas será que isso é suficiente? Será que não é suficiente para você poder ingressar numa residência, quebrar a inviolabilidade do domicílio? Isso que a experiência conta muito, sabe? A experiência, quando você está muito no início da carreira, você tem muito aquele afã de resolver, de fazer, às vezes você tem que esperar um pouquinho, né? Mauro, querido, olha, isso renderia um outro podcast. Já tem até assunto para um outro podcast lá, o mandado de busca e apreensão, com os reconhecimentos. Dá para falar. Entrar aí mais especificamente na coleta de prova. Isso já é uma boa. Já podemos daqui a pouquinho dizer pro pessoal, ó, vai ter mais uma com o Mauro. Cadeia de custódia. Cadeia de custódia, nossa, meu Deus, quanta coisa que dá para falar. Então, gente, ó, fica aqui a promessa, que fechando na agenda do Mauro, dando um jeito, nós vamos voltar aqui para falar sobre mais temas relacionados à investigação. Eu acho interessantíssimo que todos saibamos de como é que funciona toda a coleta de prova, para que ela não se torne depois, lá na frente, atacada como prova ilícita, ser desentranhada, não ser considerado. E aí tu tem que pegar e dizer, porra, eu sei que aquele cara, ele foi o autor do crime, eu sei que ele praticou o crime, ele não ser condenado porque a prova ficou contaminada. Isso já aconteceu comigo em processos, né? Muito. Já aconteceu, de saber, o cara foi foi ele, eu sei que ele é um traficante, mas a prova ela não veio robusta, né? E aí, cara, aí frustra, né? Então, acho que renderia um outro podcast, né? Já fica o convite pro Mauro. E, cara, agradecer, Mauro. Foi um papo muito legal. Muitos causos que nós contamos aqui, a experiência para quem quer ser delegado. Eu acho que quem já é vocacionado ficou ainda mais agora com vontade de se tornar delegado depois desse papo, depois de te conhecer, depois de te ouvir, né? E vocês querem saber mais sobre a carreira de delegado, querem se preparar, saibam que o Mauro também ele é professor do CEISC na carreira de delegado e também nas carreiras policiais. Fica o convite, fica a referência, né? Para você se pretende se preparar com muito mais intensidade para ser delegado ou também atuar como investigador ou escrivão. Mauro, muito obrigado, cara. Olha, foi um prazerzaço. Obrigado. Minha admiração só aumenta. Um prazer te receber aqui, um prazer de você estar integrando esse corpo docente do CEISC. E, cara, toda vez que tu quiser,
Só bater. Vamos voltar Volta para falar aqui. com o pessoalzinho aí, para deixar eles mais afim ainda de ser delegado de polícia. Jóia, gente. Pessoal, muito, muito obrigado por vocês terem assistido a esse bate-papo, terem escutado esse podcast. Continuem focados, continuem alertas aos sininhos de vocês, alertas às notificações, que a todo momento a gente está largando um episódio, largando também conteúdo gerado no Spotify, agora que eu tô fazendo aquele do Código Penal comentado. Tá. Né? Eu faço as lives na terças, quartas e quintas no meu Instagram. E aí, meia hora de live. Eu largo para eles depois no Spotify. Então você tem um Código Penal comentado. Hoje eu falei no artigo 13, agora eu tô indo para o artigo 14 e assim nós vamos indo. E para vocês que também curtem conteúdo no canal do YouTube, tá toda hora, tô jogando conteúdo lá para vocês. Só se inscrever e você tem acesso gratuito, né? E o Mauro, mais uma vez, obrigado, cara. Muito Valeu, obrigado Nidal. a vocês. Tamo juntos. Gente, obrigado, um beijo, carinhoso e respeitoso. Meninas, um abraço, bem de longe pros meninos. Beijos, tchau.